Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras e hoje nossos recadinhos vão ser diferentes. A partir de outubro, nós migraremos para Central das Escrituras, entre parênteses, Videira Verdadeira. Os nossos vídeos vão estar lá e não mais na Central das Escrituras. Então, a partir de outubro, por favor, já vão direto para esse novo canal. Novo canal, não, ele já existe. E vocês vão encontrar todos os vídeos que vocês já estão acostumados a assistir. E, lembrando, inscreva-se, ative as notificações, deixa seu like e faça seus comentários, ok? Aliás, o vídeo de hoje vem de uma pergunta que o Civi fez sobre sonhos. Eu achei isso um assunto muito interessante, porque os sonhos são extremamente simbólicos. Os sonhos que são revelações ou premonitórios, eles são muito poucos. A maioria dos sonhos são simbólicos e simbólicos apenas para nós, ok? É do nosso simbolismo próprio. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar falando primeiro sobre os sonhos de uma maneira mais natural, não religiosa, e depois nós entramos na parte religiosa do assunto. Então, no site do Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, tem um artigo sobre sonho muito interessante, que eu gostaria de ler para vocês. Ele fala sobre o sonho. Então, de forma simples, os sonhos são experiências que vivenciamos enquanto dormimos. Para a neurociência, ou seja, para a parte da ciência que estuda o cérebro, até o presente momento não há uma resposta definitiva para o motivo pelo qual sonhamos. Eles têm fortes hipóteses que fazem sentido, mas ainda não existe um consenso do porquê que o cérebro produz os sonhos. Mas, para a psicanálise, que a gente comumente chama de psicologia, os sonhos são uma maneira de acessarmos aspectos inconscientes da psique, ou seja, daquilo que está dentro da nossa mente. Ou seja, questões às quais não temos acesso direto enquanto estamos acordados. Então, irmãos, uma boa analogia sobre o que seria o sonho, para a psicanálise, imagine você colocar uma panela com água no fogo. Você olha, a água está tranquila. Depois de um tempo que a água vai esquentando, algumas bolinhas vão se formando no fundo e também nas paredes da panela. E daí elas se desprendem e estouram na superfície da água. Isso seria mais ou menos o sonho. É uma ideia ou alguma coisa que está passando dentro de você, que recebe bastante energia, e daí ela vem, mas não para a consciência no sentido acordado, mas ela vem através de sonho. Então o sonho seria uma comunicação da sua parte inconsciente, aquela que você não sabe nada, com a sua parte consciente, que é através dos sonhos, que você pode lembrar ou não. E se você, eu já falei isso, mas os sonhos às vezes não tem sentido nenhum, porque eles usam símbolos. Às vezes você sonha coisa interessante, que você está andando, conversando com alguém, ou fazendo compras, coisa bem normal. Por outro lado, tem sonhos que você sonha que uma vaca voadora pousa na sua sala de jantar e dança funk. E você fala, o que é isso? Então existe sim um trabalho dentro da psicanálise dedicado à análise do sonho.
geralmente ele não é feito só você consigo mesmo, porque é um trabalho hercúleo, é muito grande, né? Você precisa da assessoria e de um conhecimento, do conhecimento de um profissional. E quando eu falo conhecimento de um profissional, não é que ele vai falar, você sonhou com cobra? É traição. Dente é morte. Não, não é nada disso. É como esses símbolos estão integrados na sua própria maneira de viver. É algo um pouquinho mais complicado que isso, é bem simplório o que eu estou falando, mas vocês podem já ter uma ideia de que usar dicionários de símbolos não é uma boa alternativa para interpretar sonhos, ok? Então, deixando a parte secular, a parte natural das coisas, vamos ir para a parte religiosa. Então vamos para o guia do estudo das escrituras, sobre o verbete sonho. Diz o seguinte, sonho. Daí ele coloca bem pequenininho, ver também revelação. É uma dica já. Um dos meios pelos quais Deus revela a sua vontade aos homens e às mulheres da terra. Entretanto, nem todos os sonhos são revelações. Os sonhos inspirados são resultados da fé. Eu colocaria assim, entretanto, a grande maioria, 99,99% dos sonhos não são revelações. São raros acontecerem. Acontecem sim, mas eles são raros. Na nossa aula, essa última reunião de testemunho, um pai contou uma experiência que ele sonhou que uma das filhas, ou a filha, estava sendo assaltada, mas ele não, ou ele só fez um comentário, mas ele não agiu sobre isso, segundo ele. E o que aconteceu? A filha foi assaltada. Mas quantos milhares de sonhos essa pessoa teve? Então nós precisamos ter muito cuidado para não achar que todo sonho que nós tivermos, ele é uma revelação direta do Senhor. Eu gostaria de citar para vocês algo que o elder Richard G. Scott nos ensinou, um dos grandes apóstolos dessa dispensação, na Conferência Geral de abril de 2012. Ele diz o seguinte: uma das grandes lições que cada um de nós precisa aprender é pedir. Por que o Senhor quer que oremos a Ele pedindo? Porque é assim que se recebe revelação. Mas você viu que ele fala aprender a pedir. A gente fala, pedir não precisa ser ensinado, me dá aqui, criança sabe, me dá toda hora, né? Ou eu quero, mas a pedir a maneira do Senhor, que é um pouco diferente. Quando o Oliver Cowdery não conseguiu traduzir, o Senhor deu uma resposta para ele, né? Falou assim, olha, tu não entendeste, tu supuseste que eu te daria quando não fizeste outra coisa senão pedir. Ou seja, pedir da forma do homem natural. Ai, Senhor, eu queria tanto ser rico. Nossa, eu queria tanto viajar para tal lugar e ficar sentado. Não vai acontecer nada. Nós temos, como eu falei na aula passada, sempre agir. A fé é um princípio de ação, para que ela possa se tornar um princípio de poder. E o elder Scott, ele ainda continua na mesma conferência, dando um exemplo pessoal de como ele lida quando tem que tomar algumas decisões que são difíceis, né? E ele diz o seguinte: quando eu enfrento uma questão muito difícil, eis como procuro saber o que fazer. Eu jejuo, eu oro para encontrar e compreender as escrituras que são úteis. E é um processo cíclico. Começo por ler uma passagem de escritura, pondero sobre o significado do versículo e oro por inspiração. Em seguida,
pondero e oro para saber se captei tudo o que o Senhor quer que eu faça. Em geral, outras impressões se seguem com compreensão ampliada da doutrina. Descobri que esse processo é uma boa forma de aprender com as Escrituras. Então, quais são os pontos importantes dessa mensagem de Elder Richard Scott? Primeiro, nós temos que mostrar ao Senhor que nós temos o desejo de compreender, quer seja um sonho, quer seja as Escrituras. Então, no caso dele, ele fala assim: eu jejuei, né? E orei para que o Senhor me inspirasse a buscar as Escrituras que estavam relacionadas com o assunto que eu estava estudando, ou com o sonho que eu tive. E à medida em que eu vou tendo impressões do Espírito, né, eu começo a orar novamente para ver se as impressões que eu estou tendo realmente são corretas, ou as decisões que eu estou tomando baseado naqueles versículos ou naquele sonho também estão corretas. Eu aconselho, irmãos, que vocês leiam esse discurso umas 2, 3 vezes e depois comecem a ponderar sobre ele, e depois que vocês fizerem tudo isso, aí sim vocês comecem a estudar o discurso, porque ele tem muita coisa sobre revelação aqui. Algo sobre o sonho em particular. Quando nós sonhamos e algo chama a nossa atenção, anote. Okay? As Escrituras também. Eu vou só mostrar algo para vocês. Eu tenho esses 3 cadernos, opa, está de cabeça, esses 3 cadernos só de anotação, não de sonhos, mas para preparar uma aula, quando eu estudo as Escrituras, ou quando eu tenho alguma ideia que eu falo, merece ser pesquisada, então eu já escrevo. É muito importante, irmãos, não só ficar na cabeça, porque você vai esquecer, ok? Então, escreva. Né? Quem sabe um dia vira escritura, pelo menos vira escritura para vocês. Ou vocês vão se tornar um dos grandes escritores. Eu ainda não cheguei a grande escritor, mas eu escrevo bastante. E daí, o Elder Richard Scott, ele, como é que fala? Ele estreita mais esse processo de revelação e ele fala diretamente sobre os sonhos. Ele fala o seguinte: a revelação pode nos ser dada também em um sonho, quando há uma transição quase imperceptível do sono para o despertar. Se procurarmos capturar seu conteúdo de imediato, podemos registrá-la nos mínimos detalhes, mas se não o fizermos, ela se apaga rapidamente. A comunicação inspirada à noite, em geral, acompanhada de um sentimento sagrado. E isso é importante nós entendermos. Porque, como eu disse, 99% dos sonhos não são revelações de Deus a você. Podem ser revelações do seu inconsciente ao seu consciente, mas não é necessariamente de Deus. Ok? Mas se aquele sonho desperta em você um forte sentimento, aqui ele fala sentimento sagrado, mas às vezes é um sentimento de preocupação, como desse pai, que eu citei o exemplo, você deve começar a prestar atenção. Agora, se for como naquele exemplo ridículo da vaca dançando funk na sua mesa de jantar, esse você eu acho que pode esquecer. Esse você não precisa usar, ok? E algo muito mais importante ainda de a gente entender, que o profeta Joseph Smith disse em Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 283. Quando eu falo Ensinamentos do Profeta,
é esse daqui, viu, irmãos? É o vinho. Porque teve uma época que nós usávamos ensinamentos dos presidentes da igreja. Muitas pessoas às vezes perguntam, olha, você citou Joseph, mas eu não achei. É nesse livro aqui. Eu não sei se ainda é publicado, mas é nesse daqui. Então, Joseph, ele está falando sobre a simbologia do livro de Apocalipse, né? Mas também pode se aplicar à simbologia que nós temos nos sonhos, né? Ele diz o seguinte: declaro amplamente que, ao conceder uma visão de uma imagem, um animal ou figura de qualquer tipo, Deus sempre dá uma revelação ou interpreta seu significado, pois do contrário não temos de responder por nossa crença, e eu acrescento nossa descrença, na visão. Então, quando nós fazemos todo esse processo que o Elder Richard Scott nos ensinou, né, se mesmo assim nós não tivermos tido como que eu falo, um entendimento maior, é isso, ou seja, a paz tanto na mente quanto no coração, ok, você não é obrigado a acreditar ou desacreditar naquela imagem que apareceu a você. O Sive deu um exemplo muito interessante no comentário dele. Ele falou sobre o significado de sonhar com vômito. Então, novamente, eu vou repetir. Eu não posso dar o significado, porque isso é um significado pessoal, né? É para ele, né? É ele que vai ter que correr atrás. Sinto muito, se. Mas a gente pode usar esse caso para ver como os processos que Elder Scott nos ensinou. Então, por exemplo, sonhei que estava vomitando. Então, o que eu faço? Eu vou no meu caderno e anoto as circunstâncias que aconteceu, né? Se eu só lembro, estava vomitando, mas eu não lembro o contexto, escreve, sonhei, estava vomitando. Aí, a gente deve sentar, como eu sempre falo, e ponderar. Pode vir uma escritura na mente. Uma que me veio, que eu citei já, é quando o Senhor fala: sejais frio ou quente, mas como não sois nem frio nem quente, mas morno, vomitar-vos-ei de minha boca. Então, isso está em Apocalipse 3. Então, a gente lendo aquele capítulo, a gente pode falar, opa, isso está falando sobre decisão. Então eu poderia me perguntar, qual a decisão que eu tenho que tomar agora e que está pegando, porque o meu inconsciente, o Senhor está trazendo isso à minha mente. Aí eu penso, eu oro, eu mostro ao Senhor que eu estou realmente interessado e não vem nenhuma ideia, né? Não é melhorar, irmãos, porque se for assim, olha, você tem que melhorar. A gente tem que melhorar em tudo, a gente tem que tomar decisão em tudo, até que cor de gravata colocar. Mas eu estou falando assim, qual uma decisão importante que esse sonho, se for essa, o significado quer que eu tome? Daí eu olho, eu analiso com calma, eu falo, não tem nenhuma grande decisão que eu tenha que tomar. Então não é esse o sentido. Sempre orando ao Senhor para que Ele te inspire. Então, você pode falar, bem, eu não lembro de outra escritura que fala de vômito, o que será que é isso? Mas daí me vem uma ideia na cabeça. Você só vomita se você come algo que te faz mal. Então, assim, o que eu estou me alimentando, quer seja fisicamente, que pode ser o caso, ou quer seja intelectualmente, espiritualmente ou emocionalmente, que está me fazendo mal e eu preciso tirar isso de mim. E daí pensando, eu posso falar, nossa,
é verdade. Eu estou alimentando raiva contra... Vamos pegar uma pessoa fictícia. Adão Dalprá. Ninguém ouviu falar esse nome. Nossa, eu estou alimentando uma raiva dele incrível. E eu não esqueço nada. Isso está me fazendo mal. Então o Senhor realmente pode me mostrar, através desse sonho, já que Ele não está conseguindo me mostrar no dia a dia, né, que eu tenho que tirar essa raiva de mim, porque ela está fazendo mal. E daí, voltar e perguntar ao Senhor. Quando nós perguntamos, depois de termos feito a lição de casa, depende do caso, jejuado, orado por inspiração, buscado as escrituras ou o senso comum, né, e pedir mais orientação ao Senhor, se eu estou no caminho certo, se aquele raciocínio está certo, e chegarmos a uma decisão e aí apresentarmos o Senhor sempre responde. Mesmo que ele fale, espera um pouquinho, mas o Senhor responde. Lembre-se que a nossa dispensação começou com uma frase que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça, porém, com fé. Ok? Queridos irmãos, então até o final de setembro nós vamos estar na Central das Escrituras, depois nós migraremos para a Central das Escrituras Videira Verdadeira. Não esqueçam de fazer essa transição, senão vocês vão perder os vídeos, ok? Tenham todos uma ótima semana, né? Um grande abraço e até lá!